Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Entre Livros e Prosa. Eu sou o André, como todos já conhecem, e hoje vou falar aqui de um livro que é de arrepiar, né? Simplesmente nada mais, nada menos que da família Warren. Esses dias eu fiz uma indicação lá no Instagram sobre esse filme, sobre esse livro, aliás, desculpe, ele está entre meus 3 livros na minha estante de maior terror, tá? Quem não conhece, nunca ouviu falar da família Warren aí, né? Nem do Ed, nem da Lorraine, tá meio desinformado, né? Aí vocês ficam assistindo esses filminhos da Netflix aí que não dá medo em ninguém, né? E deixa de assistir os filmes bons. Eles estão por trás, por exemplo, do terror de Amityville, né? Também está por trás do Evocando Espíritos 1, 2. Também agora o último filme que virou, foi A Freira. Mas também tem um filme bem antigo, um filme de 2009, que eles fizeram baseado nesse livro aqui. Eu nem sabia que era baseado nesse livro aqui, que chama Evocando Espíritos. Esse filme, ele está entre meus tops dos mais legais. E uma vez num canal lá da Silene, que eu já falei para vocês lá do blog, quando ela falou que na verdade o filme Evocando Espíritos é um livro, aí eu falei, não, tem que comprar na memória. Então eu peguei o meu celular, achei o livro e comprei. E assim, o livro, ele é muito bom. O livro, ele é composto praticamente, quem montou aqui o livro é a Carmen e o Al, que é seu marido, eles são da família Snedeker. Tá? Se eu estiver pronunciando errado, vocês me corrigem, mas tá até o nomezinho aqui, ó. O autor é o Ray Garton, tá? É ele que montou o livro. O livro, ele é baseado em fatos reais, realmente, né? São fatos que aconteceu. Agora, se aconteceu ou não aconteceu, né? Eu não vou saber falar para vocês. Eu sei que ele é baseado em fatos reais, tá? Eu não tava lá, graças a Deus, para ver, tá? Para ver se isso aqui aconteceu mesmo. O fato é que, né, o livro tem muita repercussão, até porque o Ed e a Lorraine, eles são muito conhecidos, né? São dois paranormais assim muito conhecidos. Também tem a ver com Annabelle, tá? É o mesmo casal da Annabelle também. Ou seja, tudo que tem terror, eles estão envolvidos no meio, então é lógico que eu tinha que ler. O livro, quando eu falei para vocês, ele vai contar a história da família Snedeker. Eles estão passando um problema. O filho dele, Steven, ele está com um problema, tem um câncer, né, em si, e ele tem que estar fazendo tratamento em uma cidade. Como é longe de onde eles moram, eles acham mais fácil fazer o quê? Eles alugaram uma casa um pouco mais perto do hospital. Então eles acabam se mudando lá. Então o livro já começa eles nessa mudança. Quando eles chegam na casa, o Steven ele já fala para a mãe dele que ele não quer ficar na casa, que ele não se sente bem naquela casa, que ele quer ir embora para casa dele. A mãe dele, lógico, acha que ele já está muito abatido, ele está muito sofrendo com todos os tratamentos, enfim. E ela fala, não, isso é coisa da sua cabeça, tal. O pai dele é vendedor, então ele quase não para na casa, né? Ele está sempre saindo. O negócio é que a mãe dele acaba descobrindo com o pai dele, um pouco antes até, que a casa simplesmente era usada antigamente como ML. No porão tinha uma sala lá que tinha várias coisas que nitidamente, visivelmente, era coisas que usava para limpar defunto, carretilha para erguer defunto, esse tipo de coisa. Então eu falo assim para vocês, pensa numa casinha boa, né, para você ficar longe. Os Snedekers, como eu falei para vocês, eles estavam com um orçamento curto e eles não tinham muito o que fazer. Então eles acabaram mudando para casa assim mesmo. Ao passar da história, a família em si, né, eles têm mais filhos. Inclusive o irmão dele mais novo vai dormir com ele e adivinha onde a família põe o menino para dormir. Vou dar uma dica para vocês. Grande parte da funerária é no porão. E aonde eles vão arrumar o quarto do menino? É onde? No porão, é lógico. É isso que acontece, que eles começam a ver coisas, começam a ouvir coisas, batida na parede, enfim, a vida deles vira um inferno. O problema maior é que o Al, ele não quer acreditar, né? Chega a dar raiva dele, tá? Assim, nervoso. Porque ele começa a ter medo, ele começa a ouvir as coisas, ele começa a ver as coisas,
mas ele tem receio de falar o que está acontecendo, né? Porque eles eles têm contrato, né? Não tem como eles alugar uma outra casa, então ele quer ficar na casa, ele acha que ele tem que ficar na casa. Chega uma hora que a situação sai dos normal, né? A cama começa a levitar, assim por diante, e chega uma hora que fica insustentável. Inclusive, eles acusam o Steven de estar fazendo isso, obviamente, né? Muitas coisas eles falam com o menino que é o causador. O menino chega um momento que ele vai ser internado, inclusive, que eles falam que o problema é o menino, mas como eles estão ali no tratamento, como eu falei, eles não tem como sair dali, né? Eles acabam ficando por ali mesmo, porque eles não têm dinheiro para fazer outro recurso. Conforme eles veem que o problema não é o menino, então eles não têm como correr muito, eles começam a chamar um padre, né? Eles começam a chamar quem eles podem, até que no momento de desespero, né, uma vizinha dela dá uma revista para Carmen e ela faz uma ligação para Lorraine. E eles vão lá fazer a visita. Chegando lá fazer a visita, a Lorraine já vê logo, né, que tem alguma coisa realmente muito, muito, muito errada na casa. Né, onde eles começam a passar com um crucifixo, eles começam a filmar a casa. Né. Nesse momento, eu vou falar para vocês do livro, a família começa a rezar muito. E tem umas partes assim, que não é engraçada não, mas acaba dando risada depois, que eles começam rezando, né? Começa assim, eles vê os mortos, vê as coisas que começam a acontecer, e eles começam a rezar muito. E eu falava a verdade pra vocês, pensa que dá uma vontade danada de você rezar junto. O povo tá ali rezando, Pai Nosso, tá junto lá com o livro tremendo. Poucos livros que realmente me despertou assim o terror, e esse me despertou realmente. No comecinho a história ela chega a ser até um pouco parada assim, pelo ceticismo do UOL e tal, né? Mas a história, por ela ser real, ela é como ela é. Esse caso, como eu falei para vocês, virou um filme então, em 2009, tá? Ele virou um filme, só que o filme chama Evocando Espíritos. A direção é do Peter Coward, tá? Aí o roteiro é do Adam, tá? E do Tim. E eles mudam algumas coisas. Inclusive, por exemplo, o Steven ele vai virar o Matt. Porque eles não querem usar os nomes da família, eles querem preservar, eles até colocam algumas coisas. E também eles mudam alguma coisa, por exemplo, a questão do Matt estar doente, tudo a mesma coisa, segue a mesma linhagem. Mas o porquê do ataque? Eu acredito que se eles fizessem igual ao do livro, realmente, eu vejo ali na ideia da direção do roteiro, eles iam ter um problema. Porque eles tratam de um problema muito sério do livro. Porque os mortos eles estão revoltados. As pessoas que estão ali na casa, as pessoas que tomavam conta da funerária, não é só porque era uma funerária. O fato dele ser uma funerária não era o problema. Isso acontece no livro e no filme. O fato de o que eles faziam ali, esse já era o problema. E no livro é um problema assim muito pesado, que se eles fossem filmar, eu acharia que realmente eles iam ter um problema. Então, aí eu tô falando a minha opinião, né? Por isso que eles mudaram até o nome do filme. Eles partiram para um outro lado, inclusive o Matt no filme ele ganha assim o protagonismo realmente é dele, né? Não é da família. Em si, no livro, o protagonismo é da família Snedeker como um todo, né? Todos eles têm as suas participações importantes, mas no filme eles focam no Matt, é ele até o fim. O livro é muito bom, inclusive no filme, eu não lembro dos Warrens estar lá. Né, vai algumas pessoas lá, mas sinceramente eles não é essa a visão do filme. E no livro eles vão lá como personagem mesmo, né, como aconteceu até então, né, eles estão lá participando. Mas o livro ele é muito bom, muito completo, me deixou realmente com algumas partes bastante assim com medo realmente. E o filme, eu falo assim pra vocês, ele tá no mínimo entre os top 5 assim, de melhores filmes que eu já assisti. Inclusive, se eu fizesse aqui meu top 5, com certeza o Ed e a Lorraine estaria pelo menos uns 3, 4 deles, né? Que eles realmente eles tocam terror onde eles passam. Então, pessoal, vai ficar aqui o livro para vocês, ó, né? Esse livro aqui é da Darkseid, né? Gosto demais da Darkseid, ó. Os livros dele todo de capa dura, né? Vem um marcadorzinho de página junto, tá? Bem legal, tá? Inclusive, eu vou deixar uma dica de leitura aqui para vocês rapidinho, ó, só vou esticar a mão aqui. Esse aqui é o segundo livro deles, tá? Que é Vidas Eternas. Inclusive aqui, o Robert Curran, ele conta essa história aqui,
mas não é uma história de um livro, mas é sim uma bibliografia. Então ele vai contar realmente como aconteceu. Ele vai contar a história da família Smough, né? Tá aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem. Eu já comprei os dois juntos, tá? A diferença que eu falei, aqui o Ray leu realmente uma história. E esse livro aqui, né, o Robert, ele vai fazendo os relatos realmente como aconteceu. Né? Ele fala assim, até no começo, olha, ele fala assim, ó, vou colocar como aconteceu realmente. Então ele não criou nada. Aqui, até o Ray, então eu falei, para falar para vocês a diferença, o Ray ele fala que ele viu os relatos, aí ele acabou, algumas histórias ou outras, ele acabou criando para emendar, para dar a história em si. Existe também um filme sobre esse livro aqui, tá? Que chama A Casa das Almas Perdidas, que é um filme que, se eu não me engano, de 1990, um filme, aliás, até um pouco mais antigo, tá? Então fica aqui também uma dica de leitura para vocês, para quem gosta dessa linhagem, tá? Vou apresentar para vocês então os livros aí da família Warren. Espero que vocês tenham gostado então dessa minha resenha. Quem não leu o livro, leia, tá? Os dois são muito bons, tá? Só lembrando que esse aqui é mais base a uns relatos, né? Não é história, mas em si. Uma dica para quem gosta de filme de terror e ainda não assistiu Evocando Espíritos, passa lá e assiste também. Tá bom, pessoal? Não deixe de ativar o sininho que não ativou, né? Não deixe de dar seu like e deixa aí os comentários, ver se vocês gostaram. Deixa aí alguma dica de leitura para mim, para quem você também que gosta de terror. Deixa aí uma dica de leitura e coloca aí qual é o livro seu de terror que mais se deixou com medo aí. Beleza? Valeu, pessoal!